Explicações pessoais, vereadora Cláudia Aguiar. Continuando a minha fala e respondendo o presidente Alceu, que às vezes a politicagem ela reina mesmo, mas quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não faço política, porque as denúncias, presidente, eu faço desde o primeiro mandato, desde 2021. Para você que está entrando agora, Antônio José, a minha primeira fala nessa Casa de Leis foi um requerimento denunciando a fraude nas vacinas do Covid. Então, assim, me espanta o presidente Alceu dizer que é politicagem, as irregularidades que existem dentro dessa Casa de Leis e no governo, sendo que ele trabalhou comigo 3 anos e meio. Quando ele falou do meu esposo, ele foi tão infeliz e tão desonesto, porque ele falou o seguinte, abre aspas, o esposo dela mesmo disse, o que você vai ganhar para votar nele, fecha aspas. E aí, sabe por que o meu esposo falou isso, comunidade? O presidente Alceu sabe, porque eu estava hospitalizada, operada, com 57 pontos. E eu disse ao meu esposo, eu vou na Câmara de Vereadores votar no Alceu, o meu voto é decisivo para a vitória dele. E foi aí que o Robson falou, você vai arriscar a sua vida, Cláudia, para votar no Alceu? O que você está ganhando, você pode morrer. E o Alceu, ele sabe dessa história, porque quem contou essa história para ele, e para o Zequinha, e para o Edson, e para o Zé Antônio, e para a Eleni, e para o Fábio Moraes, que eram 7 votos dele, porque ele só tinha 6 votos até eu chegar nessa Casa de Leis. Então, quem sabe, quem são os votos que iam votar nele, porque o restante não votaria no Alceu. Então, você foi muito infeliz no seu comentário, porque todos sabem que eu arrisquei a minha vida para vir votar em você, e eu não me arrependo disso. Então, o seu comentário falando do meu esposo foi tão infeliz, Alceu, quanto está sendo a sua administração nessa Casa de Leis, querendo ser o ditador, o reizinho, eu tudo posso, corte a cabeça deles. Mas aqui eu te digo que nós estamos numa administração democrática, onde você está como presidente, e existe uma mesa diretora, onde você, Alceu, tem que respeitar, você querendo ou não. Nós temos um regimento onde você tem a obrigação de respeitá-lo, e você não é dono da Casa de Leis. Para você comprar uma caneta para essa Casa de Leis, você precisa da autorização da mesa diretora. Então, o que eu venho dizendo para você é, respeite o nosso trabalho. A mesa diretora tem 5 votos, você precisa de 3 votos para comprar uma caneta ou para comprar um rolo de papel higiênico. Você não tem autonomia de decidir sozinho o que fazer com o dinheiro público, porque o dinheiro não é seu. O dinheiro é público. Nós estamos falando de 1.200.000 mês, que esse mês teve um reajuste onde ele não comunicou para a mesa diretora, hoje ele não fez reuniões para saber como nós vamos gastar esse dinheiro extra. Isso o reizinho não diz. E, por favor, não desligue o meu telefone, não mude o áudio, porque eu tenho observado que na minha fala e no Zé Antônio, vocês têm mudado o áudio, então respeito. E aí, eu quero dizer para o presidente que aquele dia eu vim e quero dar a resposta para a sua amiga Isa, que postou no grupo ontem, com certeza com o seu consentimento, porque ela fala que é sua amiga há 20 anos, e onde diz que a imoralidade aqui nessa casa é tão grande, que ela diz que o Alceu disse a ela que depois da votação, Zé Antônio, daquele dia, depois daquela votação, Edson, Zequinha, Fábio, Eleni, todos que estavam presentes, eu subi para o gabinete do Alceu e tentei extorquí-lo. E aí, tentei tirar dinheiro dele daquele dia. Todo mundo viu que eu saí daqui direto para o hospital. E falou mais,
que eu só estava fazendo as denúncias que eu estou fazendo, está aqui no jornal, às 21h12, Jornal da Cidade, para quem quiser ler. Porque eu pedi para o Alceu fazer o projeto de arquitetura da Câmara e o Alceu não aceitou. Que vergonha! Que vergonha! Falar do meu esposo e do profissionalismo do meu filho. Um profissional que, talvez, se você quisesse fazer um projeto de arquitetura na Câmara, você não teria dinheiro para pagar o trabalho dele. Então, eu acho que politicagem é isso, é tentar denegrir a família das pessoas, é mexer no nosso pessoal para encobertar os erros que existem aqui. Por que você não fala do contrato com a Proinova, que foi, né, denunciada na comissão sindicante dos funcionários efetivos dessa casa e também pela vereadora Cláudia Aguiar na gestão 2021, 2022 e 2023, onde o próprio dono veio aqui em meu gabinete, está gravado isso, me dizer que se não pagar propina, não fecharia contrato com a Câmara de Vereadores. E quem tiver dúvida, que vá na Rua 16 do Jardim Oriente, na segunda quadra, ao lado da sorveteria, que a Proinova, ela não existe, ela está fechada, as portas enferrujadas há ano. E que o esquema continua dentro dessa Casa de Leis. Então, quando eu falo de respeito, e eu não falo de politicagem, porque eu não faço politicagem. Se teve uma pessoa dentro dessa Casa de Leis, Alceu, que acreditou no seu trabalho, foi eu. E foi por isso que eu vim votar em você. E aí, eu fui a única vereadora que lancei o seu nome como pré-candidato dessa Casa de Leis. Mas, nesses 5 meses, candidato a prefeito, nesses 5 meses que eu trabalho com você, eu te digo, você não vai ser candidato a prefeito nunca. Nem a vice, sabe por quê? Porque quem governa sozinho não tem o apoio de ninguém. E nós temos 13 vereadores dessa Casa de Leis que estamos acompanhando a ditadura. Só teve uma reunião da mesa diretora até hoje, onde eu convoquei. Olha só o absurdo. A segunda secretária, Denis, teve que convocar uma reunião porque o presidente acha que ele é o dono, que ele pode comprar e fazer, e está errado. E como o Edson disse, nessa reunião não foi deliberado nada, só balela. Não teve apresentação de uma nota fiscal, nós não discutimos o que nós íamos fazer a respeito do aluguel, do estacionamento que nós pagamos, da compra de novos carros, da compra das cadeiras que estão quebradas, da conta, da questão dos fios que estão soltos e a gente pode morrer eletrocutado aqui. Mas nada disso importa, sabe por quê? Porque quando o presidente se importa em mostrar um alvará de uma empresa, ele particular, do amigo, ele esquece de mostrar o alvará da Câmara de Vereadores. Eu desafio essa Casa de Leis a mostrar o alvará da Câmara de Vereadores, o alvará do bombeiro para funcionamento da Casa de Vereadores. Então, antes de falar da casa dos outros, arrume a sua casa, porque se os outros erraram Alceu, você tem a obrigação de corrigir junto com a mesa diretora. E eu te oficializei todos aqueles ofícios que você ontem estava até nervosinho, né? Alterando a voz, o cordeiro virou lobo ontem no vídeo. Por quê? Porque eu não tenho resposta, porque não tem diálogo. E eu vou citar nomes para que eles tenham direito de resposta. Edson Nunes, qual foi o dia que você recebeu uma convocação para deliberar algo nessa Casa de Leis? Antônio José, qual foi o dia que você recebeu um ofício te convidando para você votar se ia comprar algo ou não para essa Casa de Leis? Jabá do Povo, qual foi o dia que você foi convocado ou que você votou ou assinou um documento para se comprar 1 litro de água dentro dessa Casa de Leis? Ninguém foi convocado, sabe por quê? Porque a ditadura, ela reina aqui. E o nosso regimento, igual o Edson falou, está sendo rasgado. Cara, o presidente, ele sabe. Ele foi da CCJ 3 anos seguidos e já foi vereador, é vereador de 2º mandato. Ele conhece o regimento interno e a lei orgânica. Então, ele não pode dizer
que ele não sabe qual é a obrigação dele de presidente e qual é a obrigação da mesa diretora. Agora, por que eu não posso saber onde que é o estoque que se guarda o açúcar, o café e o papel higiênico dessa Casa de Leis, ô Zé Antônio? Por que nós não podemos saber? Nós temos que oficializar o presidente. Nenhum servidor dessa casa pode nos dizer onde é o estoque. E o presidente tem que ter 10 dias para te mostrar quantos rolos de papel higiênico nós temos dentro dessa casa, né? Toda vez que você vai no banheiro, você tem que gritar de lá e falar, traz o papel higiênico, porque senão eu vou sair com a suja. Entendeu? Sendo que nós temos 1.200.000. Eu quero que vocês saiam daqui, as mulheres, porque nos homens eu não posso entrar, e vá no banheiro das mulheres aqui, e olha as condições das pias, da nojeira, do nojo que está lá. E aí eu pergunto, a vereadora não tem o direito de questionar quem é a empresa terceirizada que presta serviço para essa Casa de Leis e quem são os funcionários que estão aqui para fazer a limpeza da nossa casa, Zé Antônio? Se você quiser, eu te acompanho no banheiro das mulheres para que você possa fazer uma filmagem. Porque falar da grama do vizinho é muito fácil, mas está esquecendo de fazer o que é certo. Quantas cadeiras quebradas nós temos aqui? Por que esse isolamento? Por que essa fiação solta que nós podemos morrer eletrocutado? Por falta de administração pública, de administração da casa. E eu, como mesa diretora, não posso ser chamada de irresponsável porque o meu colega não quer trabalhar. Se o Jabazinho não quer vir, é uma opção dele. Se o Edson não quer participar da reunião, é uma opção dele. Se o Zé Antônio não quer votar, é uma escolha dele, mas ninguém pode tirar o meu direito de opinar se eu sou a favor ou não de comprar um microfone novo para essa Casa de Leis, porque essa porcaria aqui, ó, tem 3 anos que nós reclamamos desse microfone. O único microfone e que não funciona dentro dessa Casa de Leis, uma coisa tão barata, com 1.200.000 em caixa. E aí, quando a gente pergunta como nós gastamos esse dinheiro, nós recebemos um ofício, Olson, dizendo assim, ó, se você quiser, você entra no link da Câmara de Vereadores. É até engraçado, sabe por quê? Como se lá no link, Zé Antônio, tivesse 100% de transparência. Quantos duodécimos nós já recebemos esse ano? 4. Faz as contas. 1.200.000 vezes 4. 4.800.000, o mínimo, porque passa disso. Fora a diferença. Vai lá no portal de transparência, Denis, você que é um garoto da internet, do futuro, e me prova o registro de 4.800.000 reais no portal de transparência. Então é chamar a gente de otário. É brincar com o nosso serviço. E eu oficializei sim, e hoje eu vou entregar mais 32 ofícios para o presidente, para que ele possa me responder, porque se não tem reunião, se não tem diálogo, ele tem que me responder através de ofício. E olha, eu vou dizer para você, nesse caso, presidente, você é obrigado a me responder. Você não tem escolha. Você não pode dizer, eu não vou responder a Cláudia. Como você não pode passar a senha do ponto eletrônico para um servidor seu apagar o registro dos servidores dessa Casa de Leis. Né? Nós temos uma advogada, a Gleice, que diz que trabalhou sábado, domingo, feriado, e que ficou aqui até as outras horas. Estou vendo as cabecinhas aqui das pessoas falando, isso mesmo, ela foi aqui, ó, apresentada como advogada, trabalhou, tem horas extras registradas e sumiram do sistema como um passe de mágica. Assim como de outros funcionários também sumiram. Ninguém, nem o reizinho, tem o direito de passar a senha e de apagar registro de funcionários. É crime isso. E existe backup do sistema. Depois da denúncia da vereadora Cláudia Aguiar, colocaram lá quase 20 dias depois um informativo dizendo que o sistema tinha dado pane e que não estava contabilizando o ponto das pessoas. Mas deu pane geral. E o backup? E a empresa que nós pagamos? E o sistema que nós pagamos? Existe uma coisa que ninguém apaga. Toda a informação está numa nuvem.
E aí, meu amigo, o ponto eletrônico de 20 anos atrás, ele continua registrado. É só você, presidente, pedir um backup e voltar às horas extras de todos os funcionários, inclusive da Gleice, que trabalhou dentro dessa casa de leis e que não recebeu até hoje, né? Assim como o doutor Caio, que trabalhou e não recebeu. Então, nós temos que assumir os nossos erros. A mesa diretora precisa assumir o erro, e tomar as rédeas para pagar os funcionários que trabalharam aqui e para colocar o sistema do ponto para funcionar, para comprar as cadeiras que estão quebradas, para comprar microfones, para cuidar daquela fiação, Zé Antônio. Olha atrás de você aí, se der um curto aí, o que acontece com você?